Pessoal, como hoje o tema é um tema, usando um português bem claro, espinhoso. Espinhoso, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Espinhoso por falar de algo tão precioso, que seria aí a questão do Evangelho, né? Qualquer coisa que circunda esse tema, pelo menos para mim, é de uma emotividade superior aos outros temas que a gente tem abordado. Então, peço a ajuda aos espíritos encarnados, vocês, e aos desencarnados, sobretudo o anjo da guarda que se aproxima um pouco mais. Para quem não me conhece, e não é arrogância, é só por seguindo o protocolo que a gente segue sempre. Meu nome é Rodolfo e eu sou brasileiro. Deram para anotar. Sou carioca do pior tipo. Eu falo a mesma coisa sempre. Só que o pior tipo me chamaram a atenção da outra vez. Hoje de novo, hoje foi a Raquel. Se eu falar rápido, sinalizem. Porque no início a gente vai mais devagar, mas acaba ficando displicente e acaba engatando uma quinta marcha e saindo. Bom, Ivo e Raquel, queria agradecer de verdade a oportunidade. A oportunidade tanto de estar aqui mais uma vez, quanto na questão do tema. Eu digo porque foi um tema triplo. O primeiro tema que a gente abordou foi relacionado aos processos de causa e efeito, há um tempo atrás, no momento pessoal complexo. Depois abordamos a questão do perdão, também no momento pessoal complexo. Eu queria ter estudado sobre perdão 3 meses antes. 3 meses antes eu farei algumas coisas diferentes e que eu vou levar para sempre. E agora os desafios do Evangelho. É interessante perceber o mesmo conceito maturando, saindo de um processo muito físico, muito uma lei específica, até chegar num viés mais moralizado. E no meio do caminho, o como implementar algumas coisas, no nosso caso aqui foi a questão do perdão. E nessa questão, os desafios do Evangelho. Aí a gente já aborda os desafios do Evangelho também seguindo um outro viés, também triplo. Vai passar por um processo de conceituação. Depois vamos desenvolver o tema em cima do Evangelho e trazer o viés espírita, que é um pouquinho diferente. É um famoso brasileiro, assim, diferente para ser a mesma coisa. A Lígia, a gente veio do Porto para cá conversando nessa seara. E por fim, para o clima ficar mais leve, nada melhor do que a história de sucesso. Quando você tem um exemplo que foi à frente e abriu o caminho. Essa vai ser o cenário que a gente vai adotar hoje para caminhar a nossa conversa. E nesse viés já deu para perceber que o voo é turbulento. Vai cair máscara do ar, aquelas máscaras de oxigênio, o avião vai escorregar na pista quando pousar, mas o piloto é Jesus, comandante, diretorzão geral da Terra, e o nosso copiloto é Kardec. E tem uns assessores. A gente vai usar aí muito de revista espírita, a gente vai usar obras póstumas, obviamente Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos apelar para o Herculano Pires e Irmão X. Esse contexto é importante a gente passar, e é interessante até passar um pouco antes, se não no final como fonte, porque passando um pouco antes a gente vai saber de onde que a gente tirou cada figura de linguagem que a gente vai tentar expressar. Bom, Dona Eugênia, tive que me render o papel. Para começar, Frost escreveu um texto que é muito interessante. Num bosque amarelo, 2 caminhos se separavam. E lamentando não poder seguir os 2, e sendo apenas um viajante, fiquei muito tempo parado, e olhei para um deles tão distante quanto pude, até que se perdia na mata. Então segui o outro, como sendo mais merecedor. E vendo talvez melhor direito, porque coberto de mato e querendo uso,
embora os que lá passaram os tenham realmente percebido de igual forma. E ambos ficaram essa manhã com folhas que passo nenhum pisou. Guardei o primeiro para outro dia, embora sabendo que, como um caminho leva para longe, duvidasse que algum dia novamente voltasse. Direi isto suspirando em algum lugar daqui a muito e muito tempo. 2 caminhos se separavam em um bosque e eu escolhi o menos percorrido. E isso fez toda a diferença. Sobre a questão evangélica, o espiritismo é o caminho menos percorrido. É a proposta, entre aspas, de novidade. De novidade é entre aspas mesmo, porque o evangelho é um conceito muito mais antigo. E por falar em conceito de evangelho, aquela brincadeira do quiz, vocês sabem o que significa evangelho? Pode responder. Sabe? Desculpa. Não ouvi. Bom, ninguém falou. O evangelho tem algumas origens. Isso é interessante. Do grego, ele significa 2 palavras, bom e mensagem. Só essas 2 palavras já dava para dar o norte da nossa conversa inteira. No hebraico, ele tem um viés um pouco mais diferente. É a mensagem, o envio da mensagem depois de uma guerra. Se venceu. Esse é um critério. E no contexto de religiosidade, esse contexto que a gente vai abordar hoje, vai muito no boa notícia, ou boa nova, ou uma novidade. Essa é a novidade trazida por Jesus. Quando a gente diz evangelho, a gente faz referência a esse ponto, a novidade trazida por Jesus, a boa notícia trazida por Jesus. Só que esse conceito, para nós hoje, ainda é insuficiente. A gente precisa aprofundar ele um pouco mais. Para a gente hoje, evangelho tem um quê de relacionamento. Então, se evangelho é a boa notícia, a novidade trazida por Jesus, para gerir um processo de relacionamento. Um parênteses aqui, quando eu digo trazida por Jesus, não é que esse relacionamento não existia antes. É que começou a ter uma cara mais palatável com Jesus. É esse que é o X da questão. Mas se relacionamento pressupõe, no mínimo, 2 objetos, 2 coisas, 2 seres. Concorda? E é relacionamento entre Deus e a gente. Só que nesse relacionamento tem algumas peculiaridades. E são peculiaridades importantes. Num relacionamento, cada um entrega o que tem. Cada um entra com a sua parte, com o seu contributo. Nesse processo, Deus é imutável, é bom, absolutamente bom, e as suas outras características, onipresente, onisciente, etc. E nós? Capenga, totalmente imutável, ainda bem, criado para ser mutável, eternamente imutável, sempre o relativo. Então, num relacionamento onde nós somos relativos e o outro lado é o absoluto, quem tem que mudar quando precisa mudança? Somos nós, né? Não tem outra opção. Se um é perfeito, o outro é o que tem que mudar. Eu sempre dizia isso com a minha ex. Ela nunca acreditou. Você que muda. Entendeu? Ela, não, você... porque éramos 2 capengas. Mas com Deus é diferente. Só que tem um agravante para complicar mais. Deus é bom e é perfeito e é único. Porque se existisse outro Deus, minimamente eu ia arrumar um jeito deles brigarem. Porque eu queria só ficar com o vencedor, concorda? E se ele criou tudo, mas é o tudo mesmo, eu, você, Dona Sameiro, o planeta Terra, Marte, Sol, Júpiter, Andrômeda, é o mesmo Deus para ele, é o mesmo Deus para mim. Já pensaram nisso? Então, fazendo uma brincadeira, só para ficar mais leve, o marciano, quando ora, ele ora para o mesmo Deus que eu. Concorda? Consegue perceber o trick, a dimensão, quando Jesus teve a terra e o que ele nos trouxe?
Ele trouxe um código de relacionamento universal. Porque um desses atores, no caso Deus, é imutável. É bom, ou melhor, é bom. E por ser imutável, a gente que se adapta. A gente que tem que mudar o tuning da nossa conversação com Ele. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A mudança do tuning da conversação entre homem, criatura, Deus, Criador e Absoluto. Bom, a gente já traçou esse viés. Deus sobre todos os processos, ou melhor, Deus único para todas as coisas, sobre todos os processos. E a representação de Deus para a gente. Vocês concordam que hoje a minha visão de Deus é muito mais completa do que uma visão de Deus há 2000 anos atrás, na época de Jesus? Faz sentido. O conceito filosófico maturou. A nossa percepção científica, que explica alguns pontos, maturou, evoluiu. Maturou mais ainda do que os 1000 e tantos anos antes de Jesus com Moisés. Mais ainda entre os druidas. E aí poderíamos andar para frente, para trás, até o homem das cavernas. Mas ainda assim, Deus continuou único. E se ele é único e imutável, as leis que vêm dele são também perfeitas e imutáveis. E aqui é o X da questão. Se a lei de Deus é perfeita e imutável, há um tanto de tempo para trás, como é que era o relacionamento com Deus antigamente? Como é que a gente arrumava a chave da porta dos céus? Ou melhor, do céu. Porque hoje a gente tem a doutrina espírita, né? A doutrina espírita tem um conceito muito interessante. Aí abre um parênteses. Raquel, você me fez o terceiro Fiat Lux da minha vida. Eu já te falei isso várias vezes. Quando me apresentou esse conceito de forma tão clara. Fez sentido. Fez sentido porque eu entendi isso. Espiritismo é ciência filosófica com consequência moral. A lei de Deus é uma representação absoluta, imutável, moral. Como que há X mil anos atrás, um ser, entre aspas, simples aos nossos olhos de hoje, conseguia arrumar a chave dos céus sem uma ciência tão profunda, ou sem um processo filosófico tão maturado? Percebe que a chave para entrar no reino dos céus é o lado moral da coisa? A gente não acha um sábio, e nesse contexto, sábio, detentor de conhecimento, que entrou no reino dos céus sem ser moralizado. Mas achamos moralizados que entraram no reino dos céus sem ter o conhecimento. Isso é o X da questão. Ah, Rodolfo, mas a gente tem duas asas, como na nossa conversa com a Lígia hoje. Sim, temos duas asas. É verdade. Mas o trick é o lado moral. Em que sentido? Nós espíritas, por exemplo, sabemos que temos um perispírito. O perispírito reflete no corpo a doença ou a cura. Ter essa informação, esse conhecimento, é importantíssimo. Mas de nada vale se eu não for capaz de apagar a dor do próximo. Ao passo que, mesmo sem esse conhecimento, se eu apago a dor do próximo, ou diminuo a dor do próximo, o meu ato é louvável. Aquele ato, independente do que me gerou, me gera um crédito para ter a chave do reino dos céus. Esse é o X da questão. Essa é a inversão que o Espiritismo nos propõe. Ah, Rodolfo, mas a definição espírita pressupõe ciência, ciência filosófica com consequência moral. Você reparou que a gente é a rapa do tacho? A rapa do tacho é assim, já tirou tudo que era bom. Sobrou isso aqui, vamos dar uma peneirada. É mais ou menos assim, espíritas, para vocês eu preciso entregar mais mastigado.
Então vamos explicar aqui em detalhes o processo para ver se vocês dão um jeito e não sai da terra, ou melhor, e continua na terra no processo de regeneração. Não seja convidado a sair ou não tenha maiores sofrimentos para não gerar mudança. Esse que é o X da questão. Mas nem só de raciocínios mais pesados vive esse processo, né? Isso é interessante. Deus é tão bom, aí um caso muito particular, que quando os meus dias são mais complicados, vem sempre na minha mão uma Obras Póstumas. Obras Póstumas não tem nada, na minha visão, de técnico, de físico. Tem uma relação de consequência, causa e consequência, e eu acho um livro, por mais revolucionário que tenha sido dentro do conceito religioso, eu acho um livro leve, gostoso de ler, que dá uma luz no fim do túnel, nesse sentido. Mas ainda assim, eu ainda tive dificuldade, o dia a dia me coloca o Evangelho na mão. E se ainda assim, com o Evangelho na mão, eu não conseguir virar a minha chave vibratória, eu apelo e vou lá no Sermão do Monte. Aí não tem jeito. Porque no Sermão do Monte o coração se apazigua. O Sermão do Monte, quando Jesus explica o código moral de forma muito concentrada, o coração se apazigua. Bom, Jesus trouxe isso tudo. Formou-se a Rapa do Tacho. Passaram-se 1850 anos, formou-se a Rapa do Tacho. Veio então a terceira fase da revelação. A terceira fase da revelação, não a terceira revelação, porque a lei de Deus está aí para todo mundo. É só pontos de momentos de maturidade individual que são consolidados em conhecimento, etc. Então a terceira revelação ou a terceira fase da revelação com o Espiritismo. Agora, será que esse projeto começou em 1850? Eu digo 1850 porque foram vários anos, né? Não foi um ano específico, foi um pouquinho antes, terminou um pouco depois. Óbvio que não, né? Um projeto dessa magnitude teve um planejamento muito grande. Usando um linguajar de administração, de gestão, que é o que eu tenho, vamos imaginar Deus como o dono disso tudo. O CEO e dono disso tudo. Entregou o planeta Terra para um diretor-geral, Jesus. Jesus nomeou lá, olha só, vamos o primeiro gerente de projeto, vai Moisés. Trouxe, fez a primeira revolução. Num segundo momento, onde o salto moral ia ser quântico de tão grande, essa aí deixa comigo. Essa eu vou. Então, assim, o diretor-geral passou a tocar o projeto ele mesmo, encarnou. E fez o que fez. Desencarnou e prometeu, olha só, ainda não acabou, ainda precisa de mais. Em 1850 veio Kardec, o gerente do projeto, naquele momento. Vocês acham que Kardec foi nomeado gerente do projeto ali? Óbvio que não. Mas tem uma passagem muito bacana, que é, na verdade, não na nomeação de Kardec, mas na apresentação de Kardec. E isso é interessante. Foi depois de 9 de novembro de 1799. Essa data é muito importante na nossa história, porque foi o primeiro brumário de Napoleão. O primeiro brumário de Napoleão é onde Napoleão vira cônsul, primeiro cônsul da França, antes dele se autodenominar imperador. Mas que o X da questão ali era a garantia da liberdade sobre tudo. Isso é um fator muito importante, a liberdade do indivíduo. Mas nesse mesmo período, no momento da noite, lá no local espiritual, tinha uma convenção grande. E nessa convenção a gente podia ver assim, duas grandes faixas. A faixa mais embaixo, mais próxima, era dos espíritos de maior envergadura moral. A faixa de cima, espíritos de menor envergadura moral. A faixa de baixo não tinha pouco não, só tinha Aristóteles, Platão, Fénelon, João d'Arc, esse naipe. E na faixa de cima, que seria aí os menos bons, Santo Agostinho na primeira fase, Luís da França, ou Luís de França,
E na faixa de cima, o menos bom é aquele que, se eu ficar 1%, eu já estou muito mais do que satisfeito. Ali tinha os que vieram principalmente da Revolução Francesa: Robespierre, Marie Antoinette, Danton, Rousseau, Voltaire. Aí, de repente, nesse mesmo momento, chega uma caravana de espíritos mais cinzas. Mais cinza não é por não serem evoluídos, é porque estavam encarnados. Tinha aquele laço fluídico que ligava com o corpo. Beethoven estava nesse grupo. Outros chorando de emoção por rever os amigos do mesmo momento, do mesmo processo, da mesma missão, mesmo que tivesse desencarnado, da mesma missão. E à frente deles, um cérebro, um general. Ou melhor, um cônsul. Ele caminhou para o seu lugar de destaque, e era preparado para isso, e esse cônsul ainda com a capa romana, a capa de Nero. E quando chega no seu lugar, vem do céu uma luz amarela, bate na terra, assume a forma humana, porque precisava se representar, e antes de dizer qualquer coisa, a boca no céu exprime: Napoleão, eu vos apresento Kardec, o gerente do projeto que você está fazendo a fundação. Mantenha a unidade europeia sobre paz, garanta a liberdade do indivíduo pacificamente. Não tenha certeza que você não chegou onde chegou por uma aptidão político-militar. Foi uma concessão do pai. Kardec, depois disso, se apresentou, reafirmaram os laços e ainda chegou e levou o pequeno Napoleão, pequeno de estatura mesmo, tão pequeno. O pequeno Napoleão botou na cama de novo. Deixou dormindo. Tempo depois, Napoleão fez o que fez, se autodenominou um imperador, e ao se autodenominar imperador, a espiritualidade, ok, meu amigo, vamos para Santa Helena e fica lá. E é nesse momento que o Espiritismo tem declarado o seu gerente de projeto. E é nesse momento que começa o processo de reencarne, o processo de preparação de forma mais efetiva de reencarne de Kardec na Terra. Ele começa a ganhar voz, ganhar tom, para ser a boca de Jesus nesse século, de retratar os seus ensinamentos em 1850 com a doutrina espírita. E onde que esse retrato é garantido, é batido o martelo? Quando a doutrina espírita, como está na obra póstuma, é apresentada ao público. É chegado o momento de apresentar a doutrina espírita ao público conforme ela é no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vamos lá. Evangelho, Jesus, relacionamento. Segundo o Espiritismo, é um processo de explicação com o viés espírita de um evangelho que é de Jesus. É importante ter isso. É tão importante ter isso que o primeiro nome do evangelho não era Evangelho segundo o Espiritismo. Era imitação do evangelho. Só que nesse processo de fazer a primeira publicação, existia um indivíduo chamado Senhor Didier, que era o editor da gráfica de Kardec. Eu fico imaginando que o cara devia ser um pentelho, velho. Um chato, cri-cri. Porque ele tanto fez, mancomunado com a lei do Espírito da Verdade, que mudou o nome, virou Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é interessante demais, porque passou a fazer mais sentido. Outro fato relevante é o processo de encaixe das obras. Só recapitulando: Espiritismo, a ciência filosófica como consequência moral. O Livro dos Espíritos, ali contém a filosofia do Espiritismo. O Livro dos Médiuns, ali contém o processo científico do Livro dos Espíritos, de forma mais absoluta. Na minha visão, temos filosofia e ciência em todo o Espiritismo. E a questão moral é trazida no seu ápice dentro do Evangelho. Esse que é o X da questão. Agora, é tão importante, um outro fator também é como Kardec fez isso. Como Kardec
construiu, codificou o processo do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele foi codificado, obviamente, minimamente em 2 versões. É na terceira versão que ele ficou da forma que está, mas dois grandes versionamentos. A primeira enquanto imitação do Evangelho, e a terceira que ficou pública. Kardec foi para Santo Adresse, no norte-noroeste da França. É mais ou menos assim, a minha geografia meio truncada. Daqui Paris, se subir da Normandia para o leste. Se a gente virar à esquerda radicalmente, dá em Saint-Malo. Então, entre a Normandia leste e Saint-Malo, existe o meridiano reto de Londres. É ali, é quase que isso. Se você pegar o mapa Londres para baixo, Saint Adresse. O mar da Normandia é um mar pesado, é frio. Então, assim, o cara não tinha nada para fazer, a não ser ficar dentro de casa e trabalhando no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. E é isso mesmo, eu só estou falando com as minhas palavras, mas é isso que ele diz nas cartas em Obras Póstumas, nas cartas que ele se comunicava com a equipe em Paris. E Kardec era tão genial com essa questão, e ele era tão cuidadoso com a doutrina espírita, e com esse livro que ele sabia que seria um impacto, que quando ele foi para lá, ele começou a trabalhar e ele falou, poxa, mas será que essas considerações eu estou fazendo inspirado? Será que o meu tuning de frequência está certo? Preciso checar. Na codificação do Livro dos Espíritos, tivemos o processo de verdades universais que vieram de todo mundo. Como é que a gente vai checar isso? Eu fico imaginando, né? Ele foi genial. Ele pediu lá na sua casa de praia, usando o termo do Brasil, apesar daquilo ser um frio danado, não é o Algarve, ou a quinta, usando o termo aqui mais português, ele pediu uma psicografia, uma mensagem aos espíritos, de um tema específico. Mas essa mensagem tinha que vir lá por Paris. É mais ou menos assim, eu vou pensar alguma coisa aqui, vou definir, vou escrever o que eu preciso, mas a resposta não tem que vir daqui. A resposta tem que vir lá por Paris, porque lá eu sei que o grupo do Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade e tal, está se comunicando. Então, se vier de lá, eu sei que eu estou sendo influenciado positivamente. Esse foi o controle de qualidade imposto por Kardec para que a gente tivesse uma obra, um Evangelho segundo o Espiritismo, feito pelos Espíritos. E isso é muito importante porque dá um crédito para a obra. Isso tudo é documentado. Tem as cartas que ele pede, tem o que ele pediu, etc. Isso é um processo também na própria conta de Kardec, que é um processo de, como é que eu posso dizer, de reverência aos ensinamentos. E uma vez feito o codificado Espiritismo, a pergunta que vem à mente é: por que a passagem A e não a passagem B da vida de Jesus? Já se perguntaram isso? Porque se você perceber, foram 33 anos da vida de Jesus, 3 de apostolado. Bicho, a Bíblia é um negócio grande, velho. E o Livro dos Espíritos ali, se comparar, tá certo que a Bíblia tem muito mais livros do que o Novo Testamento da vida de Jesus, mas teria minimamente um descompasso. Qual foi o critério usado? Para explicar o critério usado, eu vou usar uma cola. A cola é do Espírito da Verdade. E tem da introdução do Livro dos Espíritos. Objetivo da obra. Mais claro que isso é impossível. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Os atos comuns da vida de Cristo, que ele comia, que ele ia, o pescador que ele conversava, é importantíssimo. É importantíssimo. Tanto é importantíssimo que hoje, para a gente estudar o Evangelho, regra 1, ou melhor, regra 0, nos direcionar, nos transpormos para o momento histórico, o costume histórico. Então é importante saber que se jogava a rede e muitas vezes não vinha peixe.
Entendeu? Hoje a gente tem um GPS lá que faz o mapeamento do cardume, é ali, ó, não tem erro, perdeu a graça de ser pescador. Está ali, entendeu? Mas antigamente não, jogou a rede, não tem peixe. Então é importante ter essa definição do costume histórico, mas não é o objetivo da obra. O outro era os milagres. Poxa, aqui não tinha peixe. Jesus falou, joga de novo que tem. Ele não tinha GPS, ele não tinha um raio-x, um ultrassom do mar. E ele tinha, saiu o peixe. Isso é muito. Outro, as predições. As questões, as predicções do que vai acontecer, o porquê vai acontecer. Só que hoje a gente tem um conhecimento das eras, tem um conhecimento do processo evolutivo, que naquela época não tinha. As palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento dos seus dogmas. É o quarto tema, é o quarto ponto que é muito estudado hoje em dia em relação à vida de Cristo. E Kardec escolheu a última, e o ensino moral. Então, podemos dividir em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. A gente sabe que Kardec é um cara inteligente, um sábio, etc. Imagina qual a parte que ele foi. A que interessa. Ou melhor, a que mais interessa. Porque o restante passa a ser um processo de adereço. Poxa, Rodolfo, então significa que Espiritismo é ciência filosófica com consequência moral. O Livro dos Espíritos traz aquilo de mais puro de Jesus, que é a parte moral. Entendemos o nexo? Passa a ser, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa chave do reino dos céus. Só que aqui tem um problema. E aqui tem um problema, assim, complicado. Por que a gente tem tanta dificuldade de estudar o livro do Evangelho? Posso responder por mim. Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha do abismo que é o que eu tenho que ser para o que eu sou. Entendeu? Eu sinto vergonha porque eu sei que a doença se faz, na maioria dos casos, ou a saúde se faz, por um processo do perispírito, implantando, chapando no corpo uma doença ou uma saúde, um estado orgânico, melhor dizendo. Que a Lígia, que é médica, não me corrige depois. Mas o que eu faço com isso? O que eu faço com isso que é o viés moralizador do Espiritismo. Só que é difícil implementar o lado moral, porque a gente já tem, ou melhor, nós temos formado um termo psicológico chamado contraponto do diabo. E é esse o termo mesmo, só que diabo numa tradução de movimento pendular contrário. Então seria, em outras palavras, um comportamento viciado. Usando uma linguagem de Herculano Pires, a nossa falta de vontade, ou seja, uma decisão ativa, nos impede de fazer essa movimentação íntima para o novo hábito. E a proposta espírita, enquanto ciência filosófica com consequência moral? Eu bato muito nesse conceito, porque esse conceito é o segredo para entender o Espiritismo nessa viés mais simples que me cabe. Pelo menos foi o segredo para mim. Eu só vou falar daquilo que eu sei o gosto. Então, nesse processo, qual é o X da questão? Onde que entra as outras obras? Como complemento, no sentido de como implementar a transformação moral de forma consciente, mais fácil, entre aspas, sem cair nas diversas armadilhas que nós já caímos. Mas ainda assim, eu continuo sentindo vergonha toda vez que eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo. Fazendo um paralelo lá com o início, Hugo, se eu tivesse estudado o perdão 3 meses antes, eu não teria que conviver com algumas coisas que eu vou ter que conviver por muito tempo.
Esse que é o barato desse livro. E essa é a dificuldade que ele me causa. É mais fácil para nós, mentes, entre aspas, cerebrais e racionais, entender o processo do que submeter a ele. Faz todo sentido, porque a submissão a um processo de mudança pressupõe negar a mim mesmo, pegar a minha cruz e andar. Só que seria muito fácil a gente falar disso e não andar para frente. Mas o andar para frente pressupõe que alguém já andou e abriu o caminho. Nós somos a rapa do tacho, o que ficou para trás. Rapa do tacho, no português dito lá no Brasil, é quando o tacho queima e forma aquela camadinha grossa. É assim, quando alguém faz bolo e faz o recheio, eu vou raspar, é aquilo que fica ao final. Significa aquilo que não foi utilizado, que não foi usado primeiro. Eu brinco assim, não foi usado primeiro, mas é mais gostoso. Todo mundo briga, né? Somos nós. É nesse viés. Somos os últimos, o que ficou para trás. Ou melhor, o que nos posicionamos para trás. E onde que entra isso? Se é alguém na frente, poxa, Rodolfo. Se alguém já foi, deu certo, eu vou seguir o caminho. E esse interessante, que aí a gente começa a lembrar de algumas pessoas, né? E aí eu convido vocês para transpor para 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Uma moça formosa, bonita, mas aquela muito bonita mesmo, que tinha acesso a perfumes, aqueles perfumes cheirosos que passam assim, igual hoje as mulheres hoje em dia deixam aquele rastro, principalmente os homens, todos olham depois, tudo bom. Essa era Maria de Magdala, também uma meretriz, que é importante agora, mas uma vencedora absoluta. O caso mais expressivo de mudança no Evangelho, de um processo de moralização. Ela escuta falar de Jesus. Escuta falar de Jesus num processo de convite desse que convidava para o amor. Poxa, justo ela, que tanto amor nesse mundo, era sedenta de amor. É igual aquele cara que bebe muita água, mas continua com sede, porque não é dessa água que ele quer beber. E era isso que era o convite de Jesus. E ela ouviu falar do Nazareno. E sabia que ele estaria em Cafarnaum numa noite. E falou, é agora que eu vou lá. Mas para estar em Cafarnaum, de onde ela estava, ela tinha que atravessar um lago, arrumou um barqueiro. E tinha que, mais ainda, vencer o preconceito, o conceito novo que tinham sido formados sobre ela, porque na sua nova vida ela deveria ter sido apedrejada pela lei cívica da época. Ainda assim eu vou. Ela entrou no barco, arrumou o barqueiro ela foi impulsionando, venceu todo aquele processo de resistência moral. Resistência moral é porque imagino eu, num lapso, o dia que eu for encontrar Jesus, espero que esse dia chegue, eu vou me sentir pequeno demais. Você imagina ela indo numa situação, entre aspas, enquanto intrusa? Imagina o que não passava no coração dessa mulher. Uma meretriz indo encontrar o Nazareno, aquele que falava de amor. E ela vai. Ela chega, Jesus estava na casa de Simão pescador, pobre, humilde, a casa meio penumbada, meio estilo com a luz baixa. Ela entra e Jesus já está esperando por ela. Não é com aquele sorriso aberto, aquele sorriso divino, angelical, aquele sorriso plácido. E percebe nela toda a angústia do momento. É isso que é interessante. E ela narra o seu fato. Nazareno, soube que você fala de amor, e amor, por muito amor eu sofro, e amor é tudo que eu mais quero. E ele faz todo o acalento na situação em cima de Maria de Magdala. E passa, Nazareno, como eu devo me portar? Ame Maria, ame, não importa, ame. E ela revela que ela não pode ter filhos, apesar de já ter tido o ventre varado N vezes.
ela não podia mais ter filhos. Ô Maria, amar o filho gerado no próprio ventre tem um valor. Amar o filho das mães, ou melhor, amar os filhos que não têm mais mães, tem outros valores. Amar as mães que não têm mais filho, tem um valor diferenciado também. Ame, Maria. Ame, porque só o amor cobre uma multidão de pecados. Nesse momento, no final da sala, passa Simão. Simão ainda um pescador muito ingênuo, frente ao monstro do cristianismo que ele vai se tornar depois. Monstro na sua capacidade de trabalho e de amar, um grande, não um monstro ruim, pelo contrário. Passa Simão e faz aquele olhar frio, quase inquisitor. Ela percebe o que ele quis dizer com o olhar. Ela era uma meretriz até aquele momento. E ela pergunta para Jesus, porque foi diminuída com aquele olhar. E quando partires, Senhor, como ficaremos? Jesus percebeu a psique dela, porque quando partires, Senhor, não era só quando ele fosse crucificado, quando ele fosse morrer, quando ele morresse. Foi quando partir e não tiver você que me garanta a presença junto aos seus. Como ficaremos? E ela ama e creia. Repetiu, o amor cobre uma multidão de pecados. Crê, Maria, crê, creia apenas. E o tempo passou, Jesus ia para um lado, pregar, Maria atrás, cuidava dos leprosos, do mendigo, distribuía os pães, e ficava nessa do ajudante para todas as horas, criando o que a gente chama em nosso lar de bônus hora, criando crédito dentro da lei, pegando a nhaca de quem necessita. Não sei se vocês já repararam, quem precisa, quem demanda, tem um cheiro muito específico da necessidade, cheiro psicológico de quem ajuda. Isso é muito interessante. Ela pegou esse cheiro, como fazer, como ajudar. E Jesus foi crucificado. Na crucificação tinha 5 mulheres e um homem. 2 dessas mulheres eram 2 Marias, a mãe e Maria de Magdala. E o homem era João, um moleque de 16 anos. Era ele que estava ali. E Jesus ainda disse: mulher, te apresento teu filho. Filho, apresenta tua mãe. Essa cena, Maria de Magdala ali, usando o português do Brasil, sem roer a corda. Aceitou o processo. Só que com sem Jesus, como ficamos? Como garantir a permanência deles? Os apóstolos se encontraram ao lado do Tiberíades, imaginaram toda aquela cena inicial e decidiram seus rumos, cada um vai para um lugar, e os últimos 2 ficaram para ir para Jerusalém. E Maria, eu vou junto, né? Estou ficando sozinha, eu vou com eles. E ela se prontificou, mas foi negada, recebeu a negativa. Não, Maria, melhor não. O melhor não traz uma informação implícita. Você vai nos causar problema por ter sido uma meretriz. Maria fica ainda mais diminuída, tanto quanto aquele dia lá com Simão Pedro. Pão que o diabo amassou com o rabo. Esse é outro linguajar do Brasil. Ela sofreu, teve que trabalhar nas piores situações, foi tentada a voltar a ser meretriz por pessoas um tanto quanto, mas resistiu. E essa resistência que fez toda a diferença. É um pouco de teste, digamos assim, a quem ainda não está acostumado à moral e ao bom costume. É igual quando a gente recolhe uma planta muito cedo do vaso, a planta precisa pegar um pouquinho mais de força. Era Maria de Magdala naquele momento. E nesse momento, num dia muito específico, beirando a praia, ela rezando: Senhor, o que será de mim? Mudei. Mas a mudança recente, tendo em vista toda uma vida de pecado. Pecado usando uma denominação da época. Como é que vai ser de mim? Preciso de ajuda. Igual a gente faz hoje. De repente vem ao longe uma malta, um grupo de leprosos, e pergunta: você sabe onde está Jesus? E ela: meus amigos,
Ah, meus irmãos, vocês chegaram tarde, ele foi crucificado. E aqueles seres, aqueles espíritos, aqueles irmãos já maltrapilhos, tanto pela condição da hanseníase, que vai comendo o corpo, quando o cansaço, quando por conta da discriminação, se abate. E ao abater, ela se sentiu num lugar mais seguro, leia-se seguro, longe dos outros discípulos, e pôde falar de Jesus livremente. E ela começou a contar as passagens de Jesus. E os leprosos, mais revigorados, foram embora. E lá no final da praia, ela se viu sozinha de novo. E percebeu, opa, a minha felicidade está ali. Se juntou ao grupo e foi junto aos leprosos. Entrou nas suas zonas específicas para os leprosos, as cidades dos leprosos, onde cada região tinha a sua, de forma muito natural. Natural porque ela estava acostumada àquele cheiro psicológico em lidar com quem precisa. E começou a falar de Jesus. Todo dia no lago, ela começava a sua explanação assim: porque vós, os leprosos, os filhos das chagas, e fazia toda a traçada. Um belo dia, tomando banho, percebeu uma mancha no corpo. E entendeu que aquela mancha de hanseníase. E nessa mesma pregação, nesse dia, era porque nós, os leprosos, os doentes da alma, precisamos de paz e renovação. E fez todo o seu discurso evangélico. E sentiu nela, dor que estava nos outros. Interiorizou o processo de sofrimento dos outros, porque sentia na própria carne o processo da putrefação da hanseníase, causado pela hanseníase. O tempo passou, Maria de Magdala ficou mais fraca, mas sentia na alma, no coração, lá no fundo daquele coração de mulher. Eu digo que de coração de mulher porque ele fibrila diferente. Ele tem fibras que homem algum vai ter. Aqui mesmo. Infelizmente. Sentia a necessidade de ver Maria, a mãe de Jesus, e João, o novo filho de Maria, o mesmo que estava junto a ela na crucificação. E se direcionou para ir para Éfeso. Éfeso é onde os dois moravam. Uma casinha simples que virou posto de peregrinação depois. Está lá até hoje. No Brasil tem uma réplica na minha cidade. Chegando, você imagina, uma leprosa, uma pessoa com hanseníase, sem partes do corpo, tendo que caminhar. E não é caminhar pouco, não é com tênis Adidas. É na pedra. Longas distâncias. E caminhar. Sofria discriminação, fome, frio, dormia ao relento e chegou à porta de Éfeso. Só que a força física sucumbiu e ela caiu. E ao cair, não tinha mais como levantar, porque não cabia mais. Ela já estava indo para o desencarne. Mas os cristãos, os seguidores de Cristo, pegaram Maria, levaram, acondicionaram literalmente no local com maior conforto e começaram a monitorar o seu progresso. Os olhos já não abriam mais, já tinha aquelas podridões, aquela secreção causada pela infecção. Mas o sorriso fibrilava, e não era de dor, era de alegria. Ela se transportava para um momento onde Jesus explanava no monte, onde ela tinha o direito de conviver com aquele que mais amou a ela e aos outros. Um belo dia, Maria simplesmente parou de arfar. E ela vem e desencarna. Ao desencarnar, ela abre o olho do lado de lá. Jesus, mestre. Jesus olha para ela com aquele olhar angelical, aquele sorriso angelical. Vem, Maria, passaste a porta estreita, muito amou e amolou-se. Vem que eu te espero aqui nas paragens celestiais.
pegou Maria, abriu as portas do céu. Adentre, Maria, a casa é sua. Muito obrigado. E eu acho que essa que é a mensagem que o Evangelho passa, sobretudo consolidado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite.